machucados, eles estão na alma. Os hematomas não são vistos. Então, se alguém chega aqui e te dá um soco na cara, você pode ir na polícia, você vai no hospital, ninguém duvida que você foi vítima de violência. Mas quando você fala, mas eu estou sendo a vítima disso, a pessoa, não, mas você está exagerando. Então, existe uma dupla vitimização. Você é vítima da violência, você é vítima de um sistema que diz que não, mas gente, isso não é nada, né? Que fecha os olhos para a violência. Assédio moral no trabalho é uma forma de violência, mas é uma forma de violência muito sutil e por isso mesmo muito mais destrutiva. O assédio moral se faz por pequenos gestos, repetidos, que quando a gente analisa cada um desses gestos separadamente, a gente fala, não tem nada, imagine, alguém falar nas minhas costas, fazer fofoca ou criar uma história, não, sou capaz de, né? Que a pessoa me humilhou em público, mas o importante é o que eu penso de mim mesmo. Então, quando as pessoas falam assim, na verdade elas desconhecem que o assédio moral é uma forma de violência dinâmica. Então, tem vários gestos, às vezes pequenos, às vezes um pouco maiores, mas cada um desses gestos funcionam como uma pequena destruição da subjetividade da pessoa. E isso vai acontecer até o momento em que a pessoa vai simplesmente desmoronar. Isso é só quando existe esse desmoronamento que a pessoa começa a ficar consciente de que tem algo que não está certo e pede ajuda. Então, nas minhas pesquisas, por exemplo, tem muitas vezes que pelas medidas, pelas escalas que eu utilizo para medir o assédio moral, a pessoa está sendo assediada. Mas quando eu pergunto diretamente, você vive assédio moral hoje? A pessoa diz não. Então, ela vive concretamente o assédio moral no trabalho, mas ela ainda não é consciente, ela não é capaz de colocar um nome naquele sofrimento. Mas os efeitos para a saúde mental já estão todos lá. A pessoa já está com um estresse extremamente elevado, ela já tem sintomas de esgotamento, de depressão, pensamentos de suicídio, coisas que são relacionadas com essa forma de violência. Então, assédio moral é uma forma de violência que tem muito a ver também com esse contexto de trabalho que a gente vive. Isso foi em 1996, quando eu encontrei a primeira pessoa vítima de assédio moral no trabalho, foi essa a minha hipótese. Eu falei, existe alguma coisa que nós fizemos na organização do trabalho, nas organizações, que permite essa forma de violência. Então, não é só uma questão de uma pessoa, de uma vítima e de um perverso que está fazendo uma forma de violência. É um contexto que realmente catalisa essa forma de violência. E, como eu disse, é uma forma de violência psicológica. Quando a gente vê a idade, efetivamente tem um impacto no assédio. Mas não é nem os jovens assediando os mais velhos, nem os mais velhos assediando os mais jovens. O assédio, ele é diferente segundo a idade. Todos são assediados, porque na verdade o assédio moral, ele pode acontecer com qualquer pessoa. Mesmo comigo, com qualquer pessoa. Ninguém está protegido dessa forma de violência. As pessoas podem criar todos os mecanismos por pensar que são invulneráveis, mas não são. Infelizmente, isso pode qualquer grupo, sindicalizado, não sindicalizado, homens, mulheres, não tem. A idade, então, veja, os gestos do assédio moral são diferentes segundo a idade. Se você vê os gestos para as pessoas com mais idade, são gestos que visam a descreditar o trabalho dessas pessoas. Eles são incompetentes, eles não estão mais bem com a tecnologia, todos os estereótipos que você pode usar. Então, são ataques centrados nas competências e no profissionalismo desses trabalhadores.
Em contrapartida, aos jovens, não é a competência profissional, são as características pessoais. São irresponsáveis, não gostam de trabalhar, você não pode confiar neles, entendeu? Então, o ataque está centrado nas competências do indivíduo, enquanto indivíduo. Então, a diferença que existe com relação à idade é se você está atacando a pessoa ou o trabalho dessa pessoa. Porque, óbvio, os jovens, eles estão entrando no mercado de trabalho, eles não têm ainda toda uma história, toda uma reputação profissional. Então, atacar ali é muito... não é fácil, o impacto é pequeno, entendeu? Vai afetar, óbvio, mas você tenta descreditar a pessoa. Agora, para a pessoa com mais idade, você descreditar o trabalho significa você jogar toda a vida, o percurso profissional dela, no lixo. Então, o impacto é muito maior, percebe? É aí a perversidade dessa violência. Ela pode se dar de maneiras diferentes, né? Tudo é assédio, mas a gente sabe que tem gestos, né, que visam, por exemplo, atacar, descreditar a pessoa do ponto de vista profissional. A gente pode ter gestos com relação à comunicação, então, isolar a pessoa, não falar com a pessoa, fazer fofoca a partir de histórias que não são verdadeiras. A gente pode comprometer a saúde da pessoa, destruir os pertences da pessoa. Então, são vários tipos, né, de atos que compõem um assédio moral. Atualmente tem uma lei que está sendo tramitada. Agora, o problema é que, veja, lá no Quebec eu incentivei a lei. Eu trabalhei para que a lei fosse aprovada. Então, em 2004, teve uma lei que foi colocada em prática para sancionar, punir o assédio moral. Mas hoje eu vejo que a lei, ela existe no prescrito, né, no papel, mas na prática o efeito, ele não é, infelizmente, o que a gente gostaria que fosse. Então, judicializa o processo e a gente pensa mais nas tecnicalidades jurídicas do que no sofrimento daquela pessoa. E isso eu sou completamente em desacordo. Então, aqui no Brasil, ele está tendo uma lei. Eu acho que a lei é importante, a lei precisa, ajuda, mas ela não resolve. A gente deveria investir mais na prevenção. A gente deveria atacar mais na questão da informação, de informar as pessoas do que é assédio moral, porque quanto mais a gente fala, tem um efeito preventivo, né? A gente dá a informação para as pessoas, então as pessoas falam, não, isso que eu estou vivendo não é correto, não é justo, é uma forma de violência, então elas têm como pedir ajuda, né? E então as pessoas, também as empresas começam a se conscientizar de que essa forma de violência perdem muito dinheiro, então começam também a agir na prevenção. O Ministério Público tem feito algumas intervenções e eu acho que são muito positivas, né, na maior parte das vezes, mas tem seus limites porque eles não têm todo o dinheiro do mundo para poder fiscalizar e também tem a questão toda de não ter a lei, mas tem que se louvar o trabalho do Ministério Público do Trabalho em questões de assédio moral no trabalho. As sentenças que eu tenho lido, eu acho que são extremamente importantes e interessantes, porque as empresas só vão mudar se custar alguma coisa muito cara para elas, o que não é o caso do Quebec. O meu primeiro tópico de quando eu fiz o meu mestrado, eu estudei o impacto dessas novas tecnologias no trabalho. Isso foi na década de 80.
E nessa época o pessoal rotulava as pessoas de otimistas e pessimistas. Então os pessimistas eram aqueles que falavam, olha, cuidado, vai ter desemprego tecnológico, então vai ter menos pessoas trabalhando por conta da tecnologia, você vai ter problemas de desqualificação da mão de obra, você vai ter uma mudança da organização do trabalho, tem um monitoramento eletrônico, que é um impacto muito grande para a saúde mental. Então isso a gente já sabia desde os anos 80. E não houve nenhum tipo de intervenção preventiva, nenhum programa que foi colocado para poder, né, foi simplesmente deixado. E a tecnologia obviamente não para, não é uma questão de você falar, olha, vamos jogar fora. Eu mesmo utilizo tecnologia e não vou parar de me servir, mas é a maneira como se utiliza essas novas tecnologias. Então, o que as pessoas não viram não é a máquina em si. A máquina em si, ela existe, mas é a tecnologia organizacional que utiliza essa máquina. Um exemplo. No meu doutorado, eu estudei o pessoal de supermercados. E tinha um supermercado em São Paulo que era extremamente produtivo. E, obviamente, eu pedi, era o número 1, considerado o número 1, e eu pedi para encontrá-los, para saber o que eles estavam fazendo. Então, o pessoal me explicou claramente. Ele falou, olha, é o seguinte, para a gente saber se a caixa está no banheiro ou não, quanto tempo ela está com o cliente ou não, não nos interessa. O nosso interesse é de automatizar o ponto de venda como estoque. E foi isso que a gente fez, a gente investiu nisso. Então, hoje eu sei quantas caixas de sabão eu preciso para um domingo à tarde. Ponto. Então, eu posso negociar com os meus fornecedores para ter o melhor preço e a marca que eu quero, porque eu sei qual é a marca que eu vendo. Eu consigo, por isso, vender mais barato. Tinham filas enormes para entrar nesse supermercado. Enquanto que os outros estavam preocupados em automatizar para ver se a caixa estava roubando, quanto tempo ela gastava no toalete. Então, Então, se você usa as novas tecnologias para reforçar uma tecnologia organizacional taylorista do fim do século XIX, você está perdendo dinheiro. E você está causando um estrago enorme, porque você está usando essa tecnologia para desqualificar o trabalho dessas pessoas com impactos para a saúde mental enormes. Se você, por outro lado, está utilizando isso, é a tese da Shoshana Zuboff, com quem eu não posso concordar mais, né? Se você utiliza essas novas tecnologias para, de uma certa maneira, gerar informação para melhorar a sua tomada de decisão, aí então a gente está falando uma outra coisa. Então, hoje, infelizmente, o que a gente faz é usar essas novas tecnologias para desqualificar ainda mais o trabalho. Então, por exemplo, pensem a uberização de professores. Em São Paulo está acontecendo. Você tem um professor que falta, você liga para um professor que vem, entendeu, correndo, porque ele precisa, porque funciona com o desemprego estrutural muito elevado, né? Precisa desse desemprego, para vir, para poder, porque ele precisa. Ele faz isso não porque ele é bom para ele, mas porque ele tem necessidade daquele trabalho, daquelas horas. Então, você pode controlar e saber hoje que as pessoas, muitas vezes elas estão lá todas contentes, né? Vão com o crachá eletrônico e tal, mas quando elas passam, você sabe exatamente onde essa pessoa está. Na França, recentemente, agora questão de alguns meses, foi concedido o direito de se desligar do trabalho. Porque o pessoal estava se queixando que trabalhavam 24 horas. O pessoal vem e fala assim, não, mas eu vou te dar um celular. Bárbaro, entendeu? Mas no momento que você pegou o celular, você está, entendeu, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aí você fala, bom, mas a pessoa faz se quiser. Não, não é bem assim. Não é o meu desejo, entendeu? É aquela coisa de que ou eu aceito isso, ou eu perco o meu emprego. Porque o discurso é, se você não quiser fazer, se você não tiver, vai ter um outro que vai fazer no teu lugar. Então, as pessoas estão muito mais vulneráveis, né? Essa tecnologia
ela tem um impacto muito grande para a saúde mental das pessoas e, infelizmente, ela também possibilitou uma nova tecnologia organizacional que controla com muito mais primor e perversidade que o Taylor propôs no final do século XIX. As invisibilidades, elas ocorrem muitas vezes por conta de como a gente analisa o trabalho. Então, os métodos que foram desenvolvidos para analisar o trabalho, para administrar o trabalho, eles foram desenvolvidos utilizando o trabalho industrial como modelo. Ora, hoje nós temos 70% dos empregos nos serviços. E quando a gente faz a transposição desses métodos de análise, de gestão do mundo industrial para os serviços, a gente não vê muita coisa. Então a gente precisa repensar como a gente analisa o trabalho, como a gente vê o trabalho, para não deixar certas dimensões invisíveis. Por exemplo, nos serviços, muitas vezes as pessoas têm que usar as emoções para fazer o trabalho. Uma coisa que na indústria isso é muito pouco, porque o que você está produzindo é um material inanimado, é um produto, não tem vida. Nos serviços, você está construindo serviços e muitas vezes com uma outra pessoa, que é um consumidor, um cliente, um paciente. Então, nessa troca, nessa interação, existem as emoções, porque nenhuma relação humana existe sem ter emoção. Então aí você vê, por exemplo, toda a questão da carga emocional do trabalho, que se a gente pensa em termos industriais, ela não entra no jogo. Então eu te pergunto, uma enfermeira que passou o dia todo conversando com pessoas com doenças crônicas, terminais, com a família de pessoas com câncer. Ela passou o dia inteiro, ela só conversou. No final do dia, ela está exausta. Da onde vem essa exaustão? Ela não carregou ninguém, ela não deslocou pacientes, ela só conversou, mas ela está exausta. Então, vem dessa carga emocional do trabalho. Eu entrevistei uma enfermeira uma vez que me disse assim, quando eu entro no quarto e que a pessoa morreu, ela fala, eu choro com a família, porque a gente conhece essas pessoas, elas estão lá há longo tempo, a gente se envolve, a gente pega carinho, pega amor. E quando eu saio desse quarto e que eu entro no quarto do lado, eu coloco meu sorriso de novo. Aquele que morreu não precisa do meu sorriso, mas esse que está aqui ainda precisa do meu sorriso.